Olá, boa noite. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Amém. Que bom nós estarmos reunidos em nome de Jesus nesse dia tão importante que recordamos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Amém. Eu queria dar uma ênfase. Todos esses avisos são importantíssimos, mas eu queria dar um foco para a conferência do MDA. Tem uma frase que diz que a unção está na associação. Então diga assim comigo: a unção está na associação. Então, nós vamos receber aqui nosso pastor Jackson, top das galáxias. Vamos receber o pastor Sabá. Hoje o pastor Sabá é o discipulador direto do pastor Jackson e da pastora Meila. E eu queria explicar para você um pouquinho quem é o pastor Sabá. O pastor Sabá nasceu na Igreja da Paz. Ele é uma das primeiras sementes. Desde todas aquelas histórias que eu contei do legado, ele é uma dessas primeiras sementes. Converteu ainda jovem na nossa igreja e ele foi enviado no projeto antes, aquele que eu contei para vocês, o projeto Atos em Ação, que o pastor Eibe foi para Fortaleza. O pastor Sabá foi enviado para Boa Vista, no Amapá, tá certo? Fui direto no mapa, né? Boa Vista, no Macapá ou em Amapá? Eu acho que é lá no Amapá. Roraima, isso mesmo. Meu Deus, tá? Reprovei nas aulas de geografia. E ele foi enviado no projeto Pré-Atos em Ação para lá. Deixou uma igreja forte, poderosa. E quando a equipe foi para São Paulo, o pastor Sabá foi para juntar com o pastor Eibe. Hoje ele é pastor executivo, administrativo ali da Paz São Paulo, e é o nosso supervisor direto. Então eu queria, nós liberamos todas as células essa semana de acontecer, para que você possa priorizar na sua agenda sexta, sábado e domingo, para você estar aqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: olha, eu estou contando contigo, hein? Quero ver você aqui. Nós convidamos várias igrejas, irmãos também, que usam a visão do MDA, que exercitam a visão do MDA. Então você não pode ficar de fora dessas 3 sessões, na sexta-feira, no sábado e no domingo. No domingo você já viria mesmo, eu sei, mas na sexta e no sábado você vai priorizar esse momento, amém? Coloque a mão no seu coração, vamos consagrar esse momento da palavra diante do Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua casa, a Tua presença, Senhor Deus, é lugar de alegria, é lugar de proteção, é lugar, Senhor Deus, de provisão, é lugar, Senhor Deus, de abundância, Senhor, como a Sua palavra diz. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, ao nos expormos, Senhor Deus, diante de Ti, nós Te pedimos: santifica-nos na verdade. A Tua palavra, Senhor Deus, é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus, por isso, ao nos expormos a cada princípio poderoso da Tua palavra, o nosso coração cresça, o nosso coração Te conheça, o nosso coração foque em Jesus, para a honra e glória do Senhor. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Eu queria começar fazendo uma suposição aqui com você. Vamos supor que o seu telefone toca e o gerente de um banco local liga para você e fala assim: querido ou querida, aqui no banco tem um familiar seu que deixou um testamento e deixou uma quantia aqui no seu nome, uma quantia muito boa no seu nome. É lógico que em primeiro lugar você vai desconfiar de um golpe, sim ou não? O crente tem que ser esperto, não ficar caindo em golpe por aí, Mas aí o gerente fala assim: não, meu querido, não é um golpe, e eu vou te explicar por quê. Você é o fulano de tal, você até tem um endereço, e vai falando ali algumas informações importantes. Sim, sou eu. Você tinha um parente distante que deixou um testamento para você, e nesse testamento tinha um valor aqui bem expressivo. E aí já, que ele ficou já ali, com esse valor expressivo, o irmão aqui perguntou: e que valor é esse assim, para ver se vale a pena mesmo ir aí ao banco? E o gerente fala assim: olha, na casa dos milhões. Mas para que você possa tomar posse dessa herança, você terá que se deslocar da sua casa até o banco. E para você realmente acreditar que não é um golpe,
desloque com mais uma pessoa, até mais com uma terceira pessoa, para que realmente você compreenda que é bem seguro. E eu queria perguntar para você, se fosse você que recebesse essa ligação, com todas essas confirmações, você iria ao banco receber essa bagatela milionária, sim ou não? Meu filho, ninguém é besta, né? Receber um dinheiro como esse, ainda mais nos dias de hoje. Então, meus queridos, assim como você, né, assim como aqui, né, nessa situação, você só iria receber se você se deslocasse, a condição era essa: se desloque, se mova até o banco para estar recebendo esse dinheiro. Assim como essa ação, essa atitude aqui, você sabia que a palavra de Deus diz que eu e você, nós podemos alcançar uma recompensa em Cristo Jesus? Quem sabia que você tem acesso, você pode ter acesso, não estou afirmando que você vai ter, você vai entender muito bem através dessa palavra, estou dizendo que você pode acessar uma recompensa em Cristo Jesus, e se há essa recompensa, todos nós podemos acessá-la, em nome de Jesus, amém? Então eu vou colocar para vocês aqui 3 referências que falam sobre essa recompensa, sobre as heranças eternas. Acompanhem comigo no telão. Primeira Colossenses 3, 23 ao 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estáis servindo. Então nesse texto, o que está escrito ali? A recompensa. Mais um versículo, 1 Coríntios 3, 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Terceira e última referência, Apocalipse 22, 12. Eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então essas 3 recompensas aqui, queridos, elas estão atreladas, elas estão aliadas com uma ação, com uma atitude que você deve desempenhar. Vou repetir para você fixar bem no seu coração. Em todas essas 3 referências, todas elas estão falando de uma recompensa que está atrelada, que está aliada com uma ação do seu coração. Eu queria que fixasse bem para você que hoje eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação, porque salvação se recebe pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Salvação se recebe mediante a fé. Eu estou falando de recompensas eternas que são recebidas por meio de obras, por meio do exercício das obras, por meio do fazer, por meio de algo que você faz diante do Senhor. E se existem essas recompensas que o Senhor nos garantiu através da palavra, você pode acessar essas recompensas através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E essas recompensas, elas são um fruto de um bom trabalho que é desempenhado. Eu estou falando aqui, eu sempre falo a diversos empresários aqui na nossa igreja, e eu queria exemplificar esse momento aqui, porque você, empresário, sabe que na sua empresa tem colaboradores e colaboradores. Nós temos aquele colaborador que parece que ele está ali só pelo salário. Parece que ele está ali só contando no calendário o próximo feriado para ele emendar para fazer aquela viagem. Aquele colaborador que dá o horário de sair e ele quer sair sempre no horário. Geralmente, esse tipo de colaborador não agrega nada à sua empresa. Mas nós temos também os bons colaboradores, os excelentes, aqueles que ficam depois do horário, aqueles que dão sangue, aqueles que muitas vezes fazem nem para o chefe ver, mas porque eles entenderam que eles estão fazendo para o Senhor. E esse tipo de colaborador, ele agrega à sua instituição, à sua empresa. A pergunta que eu tenho para você, querido empresário que está aqui conosco: em qual desses 2 grupos você deve mais valorizar? A qual desses 2, do bom colaborador
ou do péssimo colaborador você vai promover? Quem? Logicamente, se você é justo nas suas ações, você vai promover o bom colaborador, aquele que dá o sangue, aquele que realmente está fazendo a diferença. E queridos, não pense que no céu vai ser diferente disso. A Bíblia garante que há recompensa para aqueles que se esforçam no trabalho com o Senhor. A recompensa para aqueles que amam o Senhor, a recompensa para aqueles que estão dando um pouquinho a mais de si para Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então, o tema dessa palavra de hoje, recompensas eternas. Eu estou finalizando essa série chamada Ide, e eu vou compartilhar com vocês agora 3 motivações para ganhar almas para Jesus. As 3 principais motivações para você ganhar almas para Jesus. A primeira motivação, número 1, o valor de uma alma. Repita assim comigo: o valor de uma vida. Mais uma vez, o valor de uma vida. Provérbios 11:30, a Bíblia diz: aquele que conquista almas é sábio. Vamos declarar juntos esse versículo comigo, lendo no telão? Aquele que conquista almas é sábio. Quem deseja aqui ser sábio aos olhos do Senhor, levanta a mão. Graças a Deus que nós temos um corpo, que almeja isso, ser sábio. E esse texto está dizendo que o sábio aos olhos de Deus é aquele que conquista almas para Jesus. E eu vou contar para vocês algumas histórias hoje, e essa história eu carrego com a minha vida. Conta a história de um rapaz que ele tinha o hábito de ir à praia, e nessa praia especificamente, as ondas do mar, elas traziam diversas estrelas do mar para a praia. E você sabe que estrela do mar é um ser vivo. Só que quando as estrelas do mar iam para a praia, as estrelas do mar tendiam a ficar ali alheias, a morrerem e também alimentar algum animal. E aquele jovem, percebendo que as estrelas ainda vivas, aquele jovem pegava a estrela, lançava a estrela de volta ao mar. E eram milhares que o mar trazia. E certo dia, aquele jovem sempre tinha aquele hábito de fazer isso. Um senhor de idade, à vista de longe, aquele jovem tendo essa atitude de jogando, lançando ao mar as estrelas. E o jovem, aquele senhor se aproxima do jovem e ele faz o questionamento, fala assim: meu jovem, lembrando do seu Valdir, meu jovem, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, são milhares de estrelas do mar. Você acha que vai fazer diferença você ficar pegando a estrela e lançando de volta para o mar? E aí aquele jovem olhou para aquele senhor, abaixou mais uma vez no chão, pegou mais uma estrela e ele falou, lançou ao mar e ele disse: certamente para essa vai fazer toda a diferença. Queridos, quando nós compartilhamos o evangelho com alguém, o mundo de uma pessoa pode ser transformado, assim como a vida dessa estrela do mar ia voltar de volta ao seu habitat natural. Então todas as vezes que você compartilha o evangelho com alguém, você está trazendo transformação, você está trazendo Jesus para o coração dessa pessoa, amém ou não amém? E olha só o desejo de Deus, lá em 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus, ele diz: Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós temos um Deus que ama todo o universo, que amou o mundo inteiro, que deu o Filho dele. A motivação de Deus ao dar Jesus foi uma motivação de amor, porque Deus ele realmente quer salvar a humanidade. Deus quer que todo homem volte, se reconcilie com Ele, se volte novamente para Ele. Essa é a motivação do nosso Senhor. Ele deseja, seu desejo do coração de Deus. Ele é seu Deus. Quem aqui quer corresponder ao desejo do seu Deus? Amém ou não amém? Queridos,
E aqui em Marcos 8,36, vamos ler Marcos 8,36. Olha o que a Bíblia diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Querido, não precisa você ser um cientista ou um teólogo profundo da palavra para você extrair desse texto o valor de uma alma. Uma alma, querido, vale mais do que o mundo inteiro. E nós muitas vezes temos a tendência de supervalorizar algumas coisas que não são tão importantes, quando nós trazemos para o foco da Bíblia, quando nós trazemos para o foco da palavra de Deus. E você, querido, sabe que quando Jesus ele veio ao mundo, quando Jesus morreu naquela cruz, cada gota do sangue de Jesus tem um propósito, e cada gota de Jesus clama pela volta dos filhos ao Pai. Cada gota do sangue de Jesus clama pela volta dos corações à presença de Deus. Então foi com um propósito, foi com uma razão, foi um preço de sangue, foi um preço por mim e foi um preço por você. E não apenas nós temos esse privilégio de ganhar pessoas, de chamar pessoas, de falar de Jesus, mas o mandamento, ele é um mandamento conjunto. Ele diz: vão e façam discípulos, ganhem e cuidem das pessoas. E você, meu querido, a cada dia você está envolvido no projeto, no movimento mais poderoso da terra, que é o movimento de nós ganharmos almas, de conquistarmos pessoas para Jesus. Você está envolvido, diga assim comigo: eu estou envolvido no projeto mais importante de toda a terra, que é ganhar vidas para Jesus. Então eu tenho ali a Giovana, levanta a mão, Giovana, com a Glória. A Giovana teve a Glória, há mais meses atrás, mas a Giovana gerou a Glória com 9 meses. Quando uma mãe gera um bebê, e durante esses meses gerando uma criança, há uma expectativa de cuidado, há uma expectativa de como aquela criança será, eles se envolvem, os pais se envolvem. E é quando aquele bebê, quando a Glorinha nasceu, a Giovana, ela não entregou a Glória na mão da enfermeira e disse para ela: toma, agora é seu. Existem algumas mulheres por aí sem alma que fazem isso, mas os verdadeiros pais são esses que geram, e quando os filhos nascem, eles cuidam, eles trazem para o seu contexto, eles carregam, eles caminham com a criança. No caso, os pais só liberam quando há idade e maturidade suficiente para aquela criança, para aquele jovem embarcar na vida. Então assim, quando alguém entrega a vida para Jesus aqui, quando você traz uma pessoa, ora por uma pessoa, começou o trabalho. Isso é muito bom, isso é poderoso, esse entendimento. Mas aí, quando essa pessoa entrega a vida para Jesus, é que realmente começa o seu trabalho. Toma aí, pastor, agora é sua responsabilidade cuidar, tchau, vou ganhar outras pessoas para Jesus. Querido, agora o seu trabalho deve consolidar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, porque a Bíblia diz que se essa pessoa que entregar a vida para Jesus, quando virar as costas, ninguém abraçar ela, a Bíblia fala que tudo aquilo que de repente Jesus a libertou, todos aqueles demônios vão voltar, e a condição daquela pessoa vai ser pior de quando ela começou. Então a primeira motivação nossa para nós ganharmos almas para Jesus, qual é? O valor de um amigo, o valor de uma vida. Vamos dizer juntos, primeiro ponto, a primeira motivação que nós temos tão importante para nós ganharmos almas para Jesus, qual é? O valor de um amigo. A segunda motivação tão importante é a motivação da obediência. Diga assim comigo: obediência. Olha só que forte esse texto de Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz: pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos dizer juntos esse versículo? Vamos lá? Sem nisso. Nós estamos falando que a atitude mais importante aqui para Jesus, o que é tão importante para o Senhor, é ganhar almas, O que é mais importante para o Senhor é ganhar almas. E de acordo com esse texto que você acabou de ler,
Qual que é o pecado que está apontado nesse texto? Qual é o pecado? Pensa aí agorinha rapidinho. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Então você sabe que você tem uma ordem do Senhor, você sabe que você tem um mandamento do Senhor e comete pecado. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz. E eu queria ilustrar aqui com a vida do Abraão, sobre a obediência do Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você sabe que essa história de Abraão, ele sai, Deus chama: Abraão, eu estou te chamando, eu estou dando para você uma missão. E a Bíblia fala que ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ele foi para uma terra do qual Deus o mostrou, e ele falou: eu farei de você, mesmo um homem que não tinha nenhum filho naquele momento, mas Deus falou para ele: eu vou fazer você pai de uma grande nação, os seus filhos vão ser tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias do mar. E a Bíblia diz que quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. Então diga assim comigo: Abraão, quando chamado, ele obedeceu. E ele obedeceu pela fé. E ele obedeceu, nesse texto você viu, que ele receberia como herança. Então Deus prometeu uma herança para ele, assim como nós também. Como você recebe herança? Quando você obedece. Então diga assim comigo: eu vou receber herança quando eu obedecer. Então, meus irmãos, olha só o encargo, a paixão que o apóstolo Paulo tinha pela missão a ele conferida. 1 Coríntios 9, 16 e 17, a Bíblia diz: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Repita isso comigo: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E ele continua dizendo: porque se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então eu acho tão interessante esse encargo, essa paixão que o apóstolo Paulo tinha pelo chamado, pela missão a ele conferida, porque ele disse: ai de mim, inclusive quando eu estava meditando isso aqui, eu até vou fazer uma outra palavra, os ais da Bíblia, já está até anotado, acompanhe os próximos capítulos, porque quando nós falamos ai, é uma coisa que dói, é uma coisa que está doendo, ou no seu coração, ou no coração de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele coloca aqui duas situações: se eu prego de livre vontade, então são duas coisas que você também deve fazer, ou é por livre vontade ou por incumbência, mas você deve pregar o evangelho. Se você prega por livre vontade, tem recompensa, mas você também deve estar ciente, mesmo se não for de livre vontade, com tanto prazer, eu tenho uma missão, eu tenho uma incumbência dada pelo meu Senhor. Amém ou não amém? E para aquelas pessoas que acham que é uma opção a pregação do evangelho, é só quando eu senti que eu devo pregar e falar de Jesus para alguém, eu quero dizer para você: você está terrivelmente enganado quando você acha que é uma opção pregar o evangelho por onde você vai. E eu queria falar para você da Sophia Miller, de alguém que não considerava como uma opção, mas como uma missão, como uma incumbência. Você está vendo a foto dessa mulher, logicamente uma missionária americana no meio de tribos indígenas aqui na Amazônia. A Sophia Miller, ela pregou por mais de 40 anos, estabeleceu uma igreja nas comunidades indígenas de Curipaco e Baniwa. E a Sophia Miller investiu a vida dela nessas tribos, de modo que de manhã ela alfabetizava, de tarde ela ensinava a palavra de Deus e à noite ela tirava dúvida dos indígenas.
E algo extraordinário aconteceu com esses povos indígenas comparados a outros, porque se mostrou, após esse tempo do evangelho ter entrado ali, tribos extremamente organizadas e também sem a presença do alcoolismo. Então essas tribos foram muito marcadas pela doação de 40 anos dessa mulher para Jesus. E antes da Sophia Miller falecer, ela faleceu em 97, ela foi entrevistada por um jornalista cristão na Venezuela. E esse jornalista cristão fez uma pergunta para Sophia Miller. Sophia Miller, como foi o seu chamado? Porque vendo toda essa bagagem, toda essa história, o jornalista ficou curioso, como foi que Deus te chamou? E aí a Sophia Miller vira para ele e responde: meu querido, eu jamais tive um chamado. Hã? Eu li uma ordem e eu obedeci. Vou ler de novo o que a Sophia Miller respondeu. Como foi o seu chamado, Sophia Miller? Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e eu a obedeci. Meus queridos, muitas pessoas ficam aguardando o pastor chamar elas para fazer alguma coisa na igreja. Muitas pessoas ficam aguardando o ministério da oportunidade. Ficam aguardando o microfone para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. E eu quero falar para você que essa mulher, ela não ficou aguardando essa oportunidade. Ela apenas leu uma ordem. Ela apenas leu a Bíblia e ela colocou em ação, dando a vida dela para Jesus. Amém ou não amém? Meus irmãos, essa mulher se moveu em busca da herança dela. Essa mulher, ela se moveu em busca da sua morada celestial, do seu chamado celestial em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você compartilha o evangelho, o destino eterno de uma pessoa está sendo transformado. O destino eterno de uma pessoa depende da sua obediência ao cumprimento do plano de Deus. A Bíblia fala que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. E todas as vezes que você compartilha o evangelho, você está trazendo o cumprimento dessa palavra, que toda a terra se encha da glória de Deus, de pessoas cheias da glória de Deus, de pessoas cheias do amor de Deus, amém? Então, meus irmãos, a nós foi endereçado um mandamento, a você foi endereçado um mandamento. O mandamento está escrito lá em Mateus 28, 19. Olha o mandamento a você endereçado. Esse mandamento, essa ordem, essa direção do Senhor, isso você não deve perder de vista. Vamos dizer juntos o mandamento? Vamos lá? Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora fala assim no pessoal aqui, né, no individual. Eu irei e farei discípulos. Diga assim comigo: eu irei e farei discípulos. Você pode dizer: Jesus pode contar comigo, Jesus pode contar comigo. Eu li uma ordem e eu vou obedecer. Eu não vou ficar esperando um anjo aparecer, vai pregar para alguém na rua. Querido, a ordem está aí para você. Faça a diferença onde você for. Então nós falamos a primeira coisa tão importante, o valor que as pessoas têm para o Senhor. A segunda coisa tão importante, obediência não é uma opção, é um mandamento para mim e para você. Não é quando você está sentindo, você faz porque Jesus, Ele se deu por você, porque você vai fazer valer a pena cada gota do sacrifício do Senhor, amém? Então vamos recordar os dois primeiros pontos. Número 1, o valor de um amigo, e o segundo, por obediência. E em terceiro lugar, essa motivação também em busca, né, da nossa recompensa. Então eu queria falar agora das recompensas. Depois de tanto trabalho, agora nós vamos falar daquilo que nos espera como recompensa, amém? 1 Coríntios 3, versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Cada um será? Só os homens, cada um será? Só as mulheres? Os que trabalham para o resgate de vidas, para o resgate de pessoas, serão recompensados. E eu queria continuar
a leitura desse mesmo capítulo de 1 Coríntios 3, lá no versículo 12, a Bíblia diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, inclusive está aí o dia com D maiúsculo, já vou explicar para você, trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então você deve entender que pode voltar para mim no primeiro versículo. No primeiro versículo aqui fala: se alguém constrói sobre esse alicerce. Quem é o alicerce? O alicerce é Jesus. Então diga assim comigo: o alicerce é Jesus. O alicerce é o fundamento sobre que você constrói uma casa. Então você já tem um fundamento. Jesus já fez, eu posso dizer, 100% da obra. Jesus já fez tudo que é de mais importante. Jesus já pagou um preço na cruz, Jesus já venceu a morte, Jesus já ressuscitou, Jesus já deu para mim, para você promessas, e Ele garante para nós recompensas. E a Bíblia diz que sobre esse alicerce nos é dada a responsabilidade de edificar uma construção. E sobre essa construção o texto fala assim: veja como cada um constrói. O que significa isso daqui? Preste atenção como você está construindo a sua vida. Preste atenção como você está edificando o reino. Então diga assim comigo: veja como cada um constrói. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: veja como você está construindo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o conselho de engenharia do céu, ele vai avaliar a qualidade dessa obra. O conselho de engenharia do céu, que aqui está representado quando o fogo, quando o dia, aqui quando está dizendo o dia, se remete ao dia do Senhor, ao dia do julgamento, onde as nossas obras, todas as nossas obras serão expostas diante do Senhor, onde cada um de nós prestará conta pelas nossas obras diante do Senhor. Então, querido, você precisa entender que cada uma das suas obras feitas em Jesus, ou feitas na sua vida aqui na terra, vão passar pelo fogo. A nossa imagem que nós colocamos, pode colocar a imagem da palavra de hoje, recompensas eternas. Esse é o lugar da refinaria, lá onde os metais nobres, o ouro, a prata, eles são incinerados, queimados, e você sabe que o ouro, para que ele fique cada vez melhor, cada vez mais valioso, o ouro precisa ser queimado e as impurezas saem e se torna algo mais valioso. Mas tudo isso passa pelo fogo, tudo isso passa por uma prova, e a Bíblia diz que as nossas obras serão passadas, sua obra vai ser passada pelo fogo. Então, meus queridos, eu queria fazer uma pergunta para você: o que você está edificando sobre o alicerce chamado Jesus? Então você tem um alicerce. Sobre esse alicerce, que tipo de obra você está construindo? Que tipo de obra você está gerando para a eternidade? O que você está construindo vai permanecer somente aqui para a sua vida na terra? Ou o que você está construindo vai permanecer pela eternidade? E eu vou responder para você o que representa essa obra de ouro, prata e pedras preciosas. Queridos, uma obra de ouro, prata e pedra preciosa, como eu falei para você, esses metais nobres que quando passam pela refinaria, quando passam ali pelo fogo, essa é o tipo de obra que permanece, porque aquele metal, aquele ouro é purificado, se torna melhor. Quando aquilo que você está fazendo passar pelo fogo, isso fala de obras que vão ser recompensadas. Mas o texto continua falando sobre as obras de madeira, as obras de feno, as obras de palha. O que isso acontece quando isso passa pelo fogo? O que a palha, quando passa pelo fogo, acontece? Queima completamente.
As obras de ouro, de prata, de ouro, de prata e de pedras preciosas falam a respeito do trabalho que nós estamos investindo em vidas, em pessoas. E já as obras de madeira, de feno e de palha querem dizer sobre quando você se move, quando você está construindo algo para satisfazer você mesmo. Quando você está construindo algo sem uma direção clara de Deus, fazendo coisas somente que estão a seu bel prazer, debaixo de motivações erradas, coisas que não geram frutos. Se você não está gerando fruto em algo que de repente você esteja fazendo, meu irmão, reveja a sua obra, porque todas as obras vão passar pelo fogo. E tudo aquilo que for de madeira, de feno e de palha, vai se perder. Talvez alguém pode falar assim: ah, pastor, isso daí é como se minha casa pegasse fogo e todos nós saíssemos com vida. Sim, é verdade, porque nós estamos falando de algo que vai acontecer no céu. Mas eu queria te contar uma reflexão de um irmão que chegou para o pastor com essa mesma situação. Ele falou assim: olha, pastor, eu sou salvo, eu não tenho medo de morrer, eu vou para o céu, mas eu tenho uma vergonha. Quando eu morrer, não sei como eu vou me apresentar diante de Jesus, porque eu nunca me empenhei de verdade para ganhar uma alma viva para Jesus. Eu nunca tive coragem de falar de Jesus, eu nunca conduzi ninguém em oração para Jesus. Eu queria que você imaginasse essa cena agora, de você diante de Jesus, você diante dos olhos de amor, mas no dia D, não no dia de doar sangue, que passou no Paz News, mas no dia do julgamento, você diante de Jesus, dizendo isso para Ele: Jesus, eu sempre tive vergonha de ganhar alguém para o Senhor. Se imagine dando essa resposta diante do Senhor. Ou você vai se justificar: Senhor, obrigado porque eu estou salvo, obrigado porque cheguei até aqui. Olha, Senhor, eu não quero nenhum galardão, eu não quero nenhum elogio do Senhor, eu não quero nenhum, porque realmente não me empenhei em ganhar almas. O que importa é entrar no céu de mãos vazias e estar aqui na glória do Senhor. Meus irmãos, existe o bom e existe o melhor. Toda pessoa que é excelente, ela vai escolher o melhor. Então você escolha também o melhor. Escolha o melhor. Escolha priorizar aquilo que Jesus prioriza: as pessoas, as vidas. Tudo na nossa vida deve girar em torno de almas, de vidas. Amém ou não amém? Amém. E eu queria concluir contando também uma história para você de duas mulheres, a Maria e a Ana. A Maria morava num bairro popular. A Ana morava numa grande mansão, num bairro bem chique da cidade. Ambas eram cristãs. Ambas eu acho que era até da nossa igreja, porque ambas também frequentavam uma célula. E a Maria, ela colaboradora de Ana, trabalhava ali no dia a dia na casa de Ana. E a Maria sempre chegava no seu serviço com tanta alegria e dizendo: minha patroa, ganhei mais uma pessoa para Jesus. E também estou conduzindo essa pessoa para a célula. E ela chegava com tanta alegria, e a Ana também: uau, parabéns, glória a Deus. Mas a Ana nunca tinha esse tipo de testemunho, ela sempre se justificava: eu tenho tantos eventos sociais, a minha agenda é tão cheia, é tantas coisas para fazer, minha agenda... Até o tempo a sós com Deus dela não estava assim tão bem. E ela apresentava essas desculpas, ambas se viam na igreja, na célula. Ok. E um dia ambas morreram e ambas foram para o céu. Estavam salvas, né? Eram de Jesus. E aí, a Ana foi recebida no céu por um anjo. E o anjo falou assim: seja muito bem-vinda, Ana. Parabéns, você chegou até aqui. Olha, eu fui incumbido de entregar para você a sua recompensa. E a Ana falou: uau, recompensa. E eles começaram a andar primeiro pelos... Eu acho, né, que as
mansões multibilionárias do céu deve ser para os heróis da fé, com certeza. Passaram próximo a Elias, a Abraão, e aquelas casas maravilhosas. E a Ana, uau, vamos continuar, né? Vamos continuar andando. E elas foram passando pelos bairros e chegaram num lugar que o anjo falou: olha só, tá vendo aquela casa ali? Também era uma casona. Sabe de quem é aquela casa? É a casa de Maria, né? A casa da sua, que você conheceu. Eu sei que vocês conheciam. Tá vendo que linda a casa dela? E a Ana falou assim: uau, que top. E eu não sei se tem sentimento no céu, mas a Ana pensou assim: se a casa da minha colaboradora é bonita desse jeito, imagine a minha. O anjo não ouviu, não. O anjo: vamos continuar andando, não chegamos ainda na sua casa. E andaram, passaram pelos bairros de classe A, classe B, classe C. E o anjo falou: olha a sua casa. E a Ana falou assim: essa casa. Tem alguma coisa errada? Olha na lista, meu nome é Ana Maria Braga. Inventei um nome aqui agora. Inventei um nome, tá? Veio o Braga na minha cabeça, desculpa. Ana Maria Celestial. Olha, tem alguma coisa errada na sua lista. Não é, a minha casa não deve ser essa. E o anjo falou: minha irmã, essa casa é assim. Sabe como era a casa? Quem quer saber como era a casa? Era uma casa, era uma edificação, mas era uma casa de isopor. Era uma casinha de isopor. E ela indignada: não pode ser. A Maria, a casa dela é melhor do que a minha, como é que pode ser isso? E o anjo vira para ela e fala assim: minha irmã, foi esse o material que você mandou aqui para o céu. Meus irmãos, Apocalipse 20, versículo 11 e 12 diz: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, não me diga que você não ouviu isso, que você vai ouvir agora. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Um dia o Senhor vai falar: mostre-me as suas mãos. Um dia o Senhor vai pedir: mostre-me as suas mãos, que representa, né, o que nossas mãos fizeram. Um dia diante do Senhor nós vamos apresentar. Não vai ter como mostrar: Senhor, vou esconder o que eu fiz. Um dia todos nós vamos mostrar. E a pergunta que eu quero fazer para você: o que você tem feito com a missão que Jesus tem confiado para você? O que você tem feito com as suas habilidades, com o seu trabalho, com os seus recursos? Tudo isso está focado na obra que vai permanecer por toda a eternidade. Quando vir o fogo, vai só purificar, não vai queimar. Não vai ser como a ferrugem corroendo, a praga comendo o que você está construindo. Ou você vai querer ouvir do Senhor o que diz lá em Mateus 25, 23. Mostre-me suas mãos. E Ele, ao ver suas mãos, ao ver o fruto do seu trabalho, ao ver talvez uma só vida, eu fico pensando, talvez uma só vida que você ganhar para Jesus, mas talvez essa vida ganhar um mundo inteiro, um país inteiro. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E muitas pessoas, elas vão ouvir isso do Senhor, né? Muitas pessoas vão ouvir, mas infelizmente vão ouvir: servo negligente. O que você fez com os recursos que eu coloquei à sua mão, à sua disposição? O texto para nós lá de 1 Coríntios 3:12 diz: veja como cada um constrói. Diga assim comigo: veja como cada um constrói. Pastor Melvin Huber, eu disse essa frase várias vezes aqui nas palavras do legado, que nós só temos uma vida, e essa vida logo passará. Somente aquilo que for feito por Cristo permanecerá.
Então nós falamos de 3 motivações principais para ganhar almas para Jesus: o valor de um amigo, a motivação da obediência e também as recompensas que estão disponíveis para nós. E eu vou ver você lá no céu, amém? Eu vou tomar um café lá na sua mansão, amém? Porque o que esse povo aqui, Past Church, povo de Deus, Igreja de Jesus, é apaixonado por vidas, por almas. Vocês são intencionais nisso, continuem sendo assim, amém? Eu queria terminar meu 4º ponto hoje com vocês, vai ser um filme. Nós passamos esse filme no Tadel passado, mas eu sentia vontade de passar para a igreja, para que esse valor de ganhar vidas, de cuidar bem delas, fique bem registrado no nosso coração. Eu vou passar para você um filme do ministério Reinhard Bonk, que foi um grande evangelista, como Billy Graham foi um grande evangelista. Reinhard Bonk também doou a vida dele, entregou a vida dele para ganhar vidas para Jesus. E eu queria que você visse agora esse filme, Perdidos no Mar, amém? Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo!
Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse eu navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São só uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
Meus queridos, a igreja de Jesus não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. Nós precisamos de toda a ajuda a bordo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E vamos lançar o maior número de estrelas de volta ao mar. Amém? Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana para você.